Boa noite, igreja. A doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Somos reunidos aqui para mais uma vez nós compartilharmos uma palavra do Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de graça. E o meu desejo é que você esteja bem junto com os teus familiares. O meu desejo é que o Senhor esteja com as janelas dos céus abertas sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós vamos estar orando também daqui a pouco pelas nossas famílias, orando pelo nosso país, orando pelo Brasil, orando pelo mundo, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos. E a nossa oração, o nosso clamor é que para essa enfermidade, essa praga cessar em o nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, eu quero te convidar para junto nós participarmos agora da leitura da palavra do Senhor. E o texto que nós vamos estar lendo nesse momento, ele se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7. E nós vamos estar lendo o verso de número 3 ao verso de número 9, para a nossa meditação e a nossa reflexão. A palavra do Senhor diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tentando chegar à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e as esconderam. O verso de número 9, para nós encerrarmos essa leitura, ele nos traz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eu quero conversar contigo sobre duas coisas aqui nesse texto, nesse capítulo que nós lemos, ou parte desse capítulo que nós lemos. Eu quero compartilhar duas situações. A primeira, a situação, nós encontramos a resposta de Deus e o agir de Deus num momento que, com certeza, havia expectativa de uma mudança. O quadro que nós lemos aqui, no contexto, era uma crise de guerra, era a fome em Samaria, capital de Israel. A gente sabe que pela história bíblica, Samaria estava sitiada pelo exército sírio. O rei Ben-Hadad, ele tinha decretado guerra contra Israel, contra Samaria, contra o rei Jorão. E Samaria estava sitiada, ninguém entrava,
ninguém saía, não tinha comércio de víveres e alimento, a população estava faminta havia algum tempo e já definhando. Com certeza, no meio daquela população, havia pessoas na expectativa de uma mudança. Também, por outro lado, a gente pode perceber que havia pessoas já sem objetivos, pessoas que já não tinham mais esperança. Isso acontece em qualquer sociedade, isso acontece em qualquer momento de crise, e o tempo era crise lá em Samaria. Mas o Senhor já tinha usado o profeta Eliseu, o Senhor já tinha, através da boca do profeta Eliseu, o Senhor já tinha falado que aquele quadro ia mudar e que Samaria ia estar abastada de alimento, o povo estaria saciando a fome, a crise e a guerra ia cessar. O Senhor já tinha levantado um homem para anunciar essa vitória, para anunciar essa prosperidade sobre Samaria. A primeira situação que eu quero conversar com o povo de Deus, com vocês, família bendita do Senhor, família que vive de fé, que vive de esperança, família que, seja qual for o momento que nós estivermos vivendo ou a situação, a gente sabe que Deus, que o nosso Senhor, Ele age em favor daqueles que esperam por Ele. Nós somos um povo que esperamos pelo Senhor. Nós somos um povo que cremos nessa palavra, que cremos nas promessas de Deus, e nós sabemos que o nosso Deus, e nós temos essa certeza, essa convicção, que o Deus a quem nós servimos, Ele é fiel. Ele é fiel. E a promessa já tinha sido feita ao profeta Eliseu, e essa história é bem interessante, que quando Deus usa o profeta Eliseu para falar com o rei, para levar a palavra de esperança ao rei, o rei é rodeado dos seus assessores, dos seus oficiais, e diz o texto que havia um capitão, o capitão mais chegado desse rei, um assessor mais próximo, a gente entende que era o braço direito desse rei, e esse capitão, ele não creu na palavra do Senhor pela boca do profeta. E lá na frente a gente vai ver pela leitura da palavra, pela história, que esse profeta, ele viu a bênção, ele viu a promessa, mas ele não usufruiu, porque ele morreu. A gente sabe da história que o povo passou por cima desse capitão. Mas a primeira coisa que a gente trata aqui é que, seja qual for o momento da nossa vida, seja qual for a crise que nós estivermos atravessando, guarda isso aí no teu coração. O nosso Senhor, Ele já está trabalhando, Ele já está agindo, Ele já está na dimensão espiritual, no nosso oculto, que para nós é mistério, na dimensão espiritual, o Senhor, Ele já está trazendo soluções e respostas, Ele já está agindo em favor daqueles que esperam por Ele. A gente percebe isso porque 4 homens leprosos que estavam diante da entrada de Samaria, a gente sabe que pela lei o leproso, ele não podia ficar junto à sociedade, mas ele tinha que ficar afastado, e havia vilas fora das cidades para que esses leprosos ficassem ali. Outros perambulavam, mas não podiam estar dentro da cidade. E esses homens, eles estavam próximo à entrada de Samaria e próximo ao acampamento dos adversários ou do exército sírio. Esses homens, eles, quando eles vão para o acampamento, né, a gente vai falar que aqui a determinação e a atitude que eles tomaram, mas esse é o segundo ponto. E quando esses homens eles chegam no acampamento dos sírios, eles não encontram nenhum guerreiro, eles não encontram nenhum soldado armado ou pronto para o combate, para invadir Samaria, mas eles encontram um acampamento sem ninguém, com ouro, com prata, com as armas desses soldados, desses militares, e com muito alimento. Primeira coisa
que a gente percebe, e eu falei aqui, e Deus ele já está agindo, ainda que a gente não perceba, ou ainda que a gente fique projetando no nosso coração, mas como é que Deus vai fazer, quem é que Ele vai levantar? A gente percebe que no meio de um exército de sírios, pessoas ali prontas já para atacar Samaria, o texto bíblico ele é bem claro, esses homens eles não veem nenhum exército para cima deles, nenhum exército adversário, nem de Samaria, nem de aliados de Israel. Mas uma madrugada esses homens eles ouvem ruídos. Interessante esse texto. A gente viu isso lá no verso 6 que diz assim: ó, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei da Síria alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Nem os leprosos viram os anjos ou o exército que esses homens temeram e fugiram, nem os soldados sírios eles viram esse exército ou esses anjos. Ou seja, o Senhor estava trabalhando no oculto daqueles homens, o Senhor estava agindo, estava trazendo um livramento para Samaria, para Israel, e os adversários eles somente ouviram, e a gente pode parar um pouquinho para refletir. Numa madrugada, homens preparados, alguns descansando e prontos de repente para invadir Samaria no outro dia, e daqui a pouco eles começam a ouvir sons de cavalos, sons de guerreiros marchando, e daqui a pouco eles, um pavor tremendo, eles fogem. Ou seja, o Senhor, Ele usa a forma que Ele quer usar, do jeito que Ele quer usar. O Senhor usa das situações mais estranhas para nós, para trazer livramento e libertação para o seu povo. Essa é a primeira coisa. Continue crendo aí na tua casa, continue orando, não deixe de orar, continue firme e continue clamando, mas clamando esperançoso. E não pensando como o Senhor vai fazer, quem que Ele vai levantar, mas entendendo assim, que o Senhor já levantou, que o Senhor já providenciou, que o Senhor já fez cessar a praga, que o Senhor já está abençoando e está trazendo livramento para a tua vida e para a tua família, em o nome de Jesus, porque o Senhor faz assim, Ele trabalha em secreto para nós. Enquanto nós oramos, enquanto nós louvamos, e a gente precisa ter essa consciência que, seja qual for o momento que nós estivermos vivendo da nossa vida, não murmure, mas louve, agradeça ao Senhor, porque Ele está agindo em favor daqueles que esperam por Ele. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que também precisamos entender e precisamos ter consciência, e para a gente alcançar aquilo que o Senhor já providenciou, para alcançar aquilo que o Senhor já liberou, para entrarmos naquilo que o Senhor já realizou para nós, porque às vezes a gente fica esperando muito, e às vezes nós não entramos, às vezes nós estamos perto daquilo que o Senhor preparou e a gente não usufrui. Uma segunda coisa é atitude. A igreja, o filho de Deus, a filha de Deus, precisa ter determinação, precisa ter atitude. E a gente vem mais uma vez olhar esses 4 homens leprosos que eram abandonados pela sociedade, não tinha cura para eles, era impossível, o diagnóstico médico para eles era impossível, não tinha jeito para esses homens, eles não podiam ser curados, esses homens eles não tinham mais como estar no meio da sociedade. Esses homens, com certeza, sentados ali onde eles estavam, iam aguardar a morte. Mas é interessante quando a gente vê essa condição que o Senhor dá para nós, dá para os seus filhos, dá para o homem. Nós temos essa condição. A gente até pega emprestado uma expressão, se não me engano, ela é da física, que fala de resiliência.
resiliência. Eu acredito que essa expressão seja da física, mas a gente pode trazer para nós. E resiliência para o ser humano, para o Filho de Deus, é um aspecto em que nós, no meio de crises, no meio de dificuldades, a gente tem de se adaptar, de encontrar um caminho, de pensar positivo, e é onde não tem aparentemente portas abertas, onde não tem nada, a gente consegue, com a fé que o Senhor colocou nos nossos corações, a gente consegue olhar para as janelas dos céus abertas sobre a nossa vida, pensar com determinação, sair daquele momento de crise, ver caminhos, ver portas e continuar trabalhando, continuar lutando, continuar abençoando, amando. Isso aí está sobre a tua vida. Eu trouxe essa palavra resiliência, essa palavra na física, mas sobre a nossa vida está o fruto do Espírito Santo de Deus, que nos leva para lugares mais altos, para lugares maiores. E a gente vê nesses 4 homens que quando eles dentro de si eles pensam e eles têm essa atitude. O versículo 5 diz assim, ó: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Levantaram-se ao anoitecer. E a gente pode aqui fazer uma analogia com esse anoitecer. Claro que escuro, é claro que ainda mais naquela época, né? Hoje nós temos a eletricidade, temos iluminações, mas naquela época noite era escura, era breu, eram trevas, e além da noite tinha um exército adversário, além da noite do exército adversário tinha a condição deles de leprosos, mas aqueles homens numa atitude de vontade, de força, de determinação, ao anoitecer, eles se levantaram. Atitude, a segunda coisa. Nós, como filhos de Deus, como abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, aqueles que estão aqui nessa terra para ser embaixador dos céus, para ser anunciadores das boas novas de Cristo, das boas novas do Senhor. Independente daquilo que nós estivermos vivendo, independente do momento que nós estivermos passando, independente da crise que vem sobre a terra, sobre o nosso espaço, e me faz lembrar agora, quando falando de crise, e essa expressão, a gente conversa, a gente fala às vezes, ainda que na terra, ainda que no teu espaço, no teu local, esteja acontecendo crise, fique tranquilo, tenha certeza, tenha fé e esperança que o céu não está em crise, o céu nunca esteve em crise. Essa segunda coisa que a gente precisa tomar para nós, determinação e atitude. Nos levantarmos, aonde nós estivermos, levanta aí na tua casa, levanta a tua mão, ora, profetiza a bênção de Deus, profetiza a cura, declara as bênçãos de Deus, não fique se lamentando, não fique pensando, e agora como é que vai ser, que eu vou fazer? Eu falei da resiliência, mas sobre a tua vida há algo mais poderoso do que a resiliência, que é o poder do Espírito Santo de Deus, que faz com que você encontre caminhos e recursos, seja em qualquer momento da tua vida. Está aí no teu coração, está aí na tua mente. Os dons, os ministérios do Senhor. Aí na tua casa, aí no teu trabalho, aonde você estiver, se levanta diante do Senhor. Abra a tua boca, abra o teu coração primeiro. Abra a tua boca, declare bênção, declare paz, fale das boas novas de Cristo Jesus, fale de boas novas de Cristo Jesus para a tua família, para o teu trabalho, para os teus vizinhos. Abra a tua boca, levante as tuas mãos para o mundo e declare as boas novas do Senhor Jesus para esse mundo.
eu recebo essa palavra como uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, a tua casa. Eu quero orar ainda nesse momento. Eu quero te convidar para nós estarmos orando por todos. Deus amado, soberano, eterno, Senhor que tem nos levantado nessa terra para anunciar boas novas. Senhor que tem nos levantado nesse mundo para manifestarmos a tua glória, seja de dia, seja o anoitecer, seja num momento de bonança, seja num momento de crise, Senhor, seja diante dos nossos amigos, ou seja diante dos adversários, importa que a tua glória seja manifesta. Nós te louvamos por isso. Eu quero te pedir, Senhor, pela nossa família espiritual, eu quero te pedir pela tua igreja na face da terra, pelos teus filhos em todo o mundo. Eu te peço, Senhor, meu Deus, por cada um dos meus irmãos, ó Deus, eu te peço pelas crianças, pelos jovens. Eu, Senhor, peço para que o Senhor venha curar aqueles que se encontram enfermos. Em o nome de Jesus, eu te peço pelo nosso país, pelo Brasil, Senhor, meu Deus. Ó Pai, visita os lares, ó Pai. Essa pessoa que está em depressão, que está em uma tristeza profunda, essa pessoa, Senhor, meu Deus, que não vê mais esperança, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, essa palavra seja desperta no coração dessa pessoa, que essa palavra seja uma luz poderosa e que essa pessoa possa se levantar nesse anoitecer e declarar as tuas boas novas, primeiro para ela, depois para o mundo. Senhor, eu te peço, eu te rogo pelos teus filhos, eu te rogo, Senhor, pela cura, em nome de Jesus, ó Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, de paz e de vida, ser sobre nós, a nossa família, ser sobre o Brasil, sobre o mundo, hoje e todo sempre. Amém. Uma excelente noite, uma excelente semana, em nome de Jesus. Ainda quero te dar um abraço apertado, um beijão no teu coração. O salmista lá no Salmo 4, verso 8, ele fala assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Uma excelente noite em nome de Jesus.